Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, querida irmã da classe das mulheres adoradoras. Ou você, irmã ou visitante, irmão, que esteja acompanhando hoje a nossa aula, e quero então retomar que nós estamos estudando durante todo este ano os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos primeiros meses nós fizemos uma introdução e tivemos o estudo do Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Jesus segundo Mateus. Caso você não tenha acompanhado, eu sugiro que você entre aí no canal IBBC, na playlist da classe das mulheres adoradoras, você vai encontrar todas as aulas. E agora, durante os meses de junho e julho, estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos, né, um dos discípulos ali que estiveram acompanhando Paulo, não é mesmo? Também Barnabé ali nas suas viagens missionárias, e que é o autor do Evangelho de Jesus segundo Marcos, né? Bom, hoje nós vamos estudar mais um episódio, mais um fato, né, da história de Jesus, já que os evangelhos contam a história de Jesus enquanto ele esteve aqui neste mundo, cada um com as suas peculiaridades. Temos Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, que apresentam, né, os fatos, as narrativas de uma maneira muito parecida. E nós temos também o Evangelho de João, que vai ser o último a ser estudado, um pouco diferente, né, dos outros, mas que de uma forma também maravilhosa nos apresenta Jesus Cristo. Jesus fluindo das páginas da palavra do Senhor, fluindo aqui dos evangelhos. E hoje nós vamos ver um momento também descrito em outros evangelhos também, em Mateus e em João, que foi o momento em que Jesus foi ungido em Betânia. Está em Marcos, no capítulo 14, já esteja aí com sua Bíblia aberta, se assim você puder, né, nesse momento, ter acesso à sua Bíblia. Marcos, capítulo 14, dos versículos 3 ao 9. Nós vamos fazer a leitura, lembrando também que está também em Mateus 26, do 6 ao 13, e em João 12, do 1 ao 8. Essa mesma narrativa temos nesses outros evangelhos, com alguns detalhes, algumas pequenas diferenças, mas é a narrativa deste episódio em que Jesus foi ungido em Betânia, ali por uma mulher, esse momento muito especial e que eu creio que tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Afinal, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia. Então, né, minha oração é para que essa palavra possa alcançar o seu coração, assim como foi com o meu enquanto eu estive estudando e preparando este estudo de hoje. Vamos orar? Feche os seus olhos, se assim você puder, estiver em condições de fazê-lo. Leve seus pensamentos a Deus, seu pedido, sua necessidade. Nós temos Jesus, o nosso intercessor, nós temos Jesus que rasgou o véu e hoje nós temos acesso ao Pai através de Jesus, por isso nós oramos em nome dele, porque é por causa dele que as nossas orações são recebidas por Deus. Então nós podemos orar confiantes nisso. Oremos. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui hoje, neste dia em que essa aula está sendo postada, ó Pai, neste domingo, mas talvez outros estejam vendo em outros dias. E o mais maravilhoso é saber que o Senhor é dono do tempo, que para o Senhor, como a tua própria palavra diz, um dia como 1000 anos como um dia. Então nós estamos limitados ao tempo, aos dias, às horas, mas isso não interfere para o Senhor. O Senhor é grandioso, maravilhoso, e nós nos colocamos neste momento na tua presença para agradecer por esse dia, porque estamos aqui com vida e é o Senhor quem tem concedido. E estamos também com acesso à tua palavra e pedimos, ó Deus,
com todo o temor, para que o Senhor esteja ministrando nos nossos corações nesse dia, Pai. Ó Deus, revela-te a nós, Senhor, em nome de Jesus, completa essa palavra em cada coração, alcançando a necessidade de cada um nesse dia, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por este privilégio, ó Deus. Louvo a Ti e Te engrandeço, Senhor. E coloco a minha vida nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa me usar nessa hora com poder e com graça, com misericórdia do alto céu, dos altos céus, ó Pai. E receba, ó Deus, a cada um, a cada uma que agora está acompanhando essa aula, ó Deus, que Tua bênção seja sobre a vida de todos nós, ó Pai. Nós carecemos das Tuas misericórdias, das Tuas bênçãos sobre nós, ó Pai. Obrigada, ó Deus, obrigada por se fazer presente, obrigada por Jesus Cristo, que esteve neste mundo, que viveu como um de nós e sofreu, ó Deus, todas as dores, ó Pai, todo o sofrimento que não era, ele não era merecedor. Jesus não era merecedor de nada disso, mas o fez em amor, em obediência ao Pai e também, ó Deus, como um sacrifício por nós. Louvado seja o Teu nome, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por se entregar, por se submeter ao Pai em favor de nós. Obrigada, Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós. Ele quem nos convence, é Ele quem nos ensina, ó Pai, e tem feito parte das nossas vidas. É Deus presente em nós. Que privilégio, que honra, que glória, ó Deus, temos o Senhor habitando em nós. A Ti toda honra e glória nesse dia. Louvado seja o Teu nome. Deus, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, pelo sangue de Jesus. Lava-nos, ó Pai, é o que eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos ler o texto, Marcos 14, do 3 ao 9. Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, esse texto conhecido de muitos de nós, esse momento em que Jesus é ungido em Betânia, né? Derramado sobre a sua cabeça esse perfume, né, preciosíssimo, como diz aqui, de nardo puro. E nós vamos então caminhar pelo texto, retirando então esses personagens deste fato aqui em que Jesus é ungido. Então nós começamos por Simão. O texto diz, né, que eles estavam em Betânia, na cidade de Betânia, reclinados à mesa. Como nós sabemos, as mesas naquele tempo não tinham a altura que tem hoje, porque não se usavam as cadeiras, né? Geralmente ficavam sentados no chão e as mesas eram um pouco mais baixas. Então, ali reclinado à mesa, né, Jesus na casa de Simão o leproso. E interessante né, a Bíblia descrever assim como Simão o leproso, porque certamente ele não era mais leproso, porque a própria palavra de Deus traz as orientações para quando as pessoas estavam enfermas, especialmente com lepra, elas não podiam conviver, elas não ficavam em suas casas, elas eram colocadas à parte, né, num lugar separado, até que aquela lepra fosse curada
ou que aquela pessoa viesse a falecer. Ela não poderia conviver com os outros. E o texto diz que Simão, o leproso, então provavelmente ele já não era mais leproso, mas esse título, esse rótulo acabou o acompanhando. Mas isso não impediu Jesus de estar ali com ele. Pode ser que ele estivesse ali agradecendo e oferecendo essa refeição, esse momento ali de refeição, em gratidão pela sua cura, a gente não sabe o motivo, mas fato é que Jesus estava na casa daquele homem, ou seja, o rótulo, o título que o acompanhava, não impediu Jesus de estar em sua companhia, porque Jesus mesmo disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, os rótulos que talvez você tenha recebido na sua vida por um passado de pecado ou algo que você tenha cometido, que as pessoas se lembrem e que te rotulem por isso, isso não é um impedimento para que Jesus possa se aproximar de você e transformar a sua vida e fazer parte da sua vida. Ele nos recebe como nós estamos, mas Ele não nos deixa como estamos, Ele nos transforma. Isso é o poder de Jesus Cristo na nossa vida. Então, o rótulo daquele homem, esse título que o acompanhava, de ter sido um leproso, não impediu Jesus de estar em sua companhia, de estar em sua casa. Jesus o recebeu também. E aí a palavra de Deus diz que veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. O Evangelho de Marcos não deixa claro quem é essa mulher. O Evangelho de Mateus também não, mas João, ele nomeou esta mulher. Então vamos lá para o texto de João, deixa aí marcadinho. Em João, no capítulo 12, João, no capítulo 12, nos primeiros versículos, João 12, logo nos primeiros versículos nós temos aqui, né, também a mesma narrativa, e logo no primeiro versículo diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, aqui João nomeou esta mulher, né? João deu a ela, deu o nome a essa mulher que fez essa boa ação para com Jesus, né? Então, João diz que era Maria. E qual Maria, né? Porque nós temos várias Marias na Bíblia. Maria, irmã de Lázaro e de Marta, né? A mesma Maria que aparece aos pés de Jesus o ouvindo, né? Em certa ocasião em que Jesus fala: Marta, Marta, por que, né, está aí tão preocupada com as coisas? Maria escolheu a boa parte. Então, neste episódio anterior, Maria esteve aos pés de Jesus ouvindo. Em outro momento, Maria esteve aos pés de Jesus chorando pela morte do seu irmão Lázaro, e agora Maria está aos pés de Jesus, como diz aqui o versículo, que ela, né, derramou, e lá em João nós vemos, né, que ela Maria ungiu os pés de Jesus, né, e os enxugou com os seus cabelos. Então, 3 momentos distintos na história de Maria em que ela se coloca aos pés de Jesus. Num primeiro momento, ela coloca seus pés de Jesus para aprender. Melhor lugar para estarmos para aprender é aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. E hoje nós temos aqui Jesus presente na palavra de Deus. Então nós podemos estar aos pés de Jesus lendo a palavra dele.
Num outro momento, ela esteve aos pés de Jesus chorando, angustiada ali pela morte do seu irmão. E isso também deve nos aproximar de Deus. As nossas preocupações, as nossas inquietações devem também nos aproximar e nos levar aos pés de Jesus. E agora Maria está aos pés de Jesus, provavelmente ali numa atitude de adoração e de gratidão, porque Lázaro foi ressuscitado. E ela está ali então agora adorando a Deus, adorando a Jesus aos seus pés. E que seja assim também na nossa vida. Vejamos nós em todos os momentos distintos, situações diferentes em que Maria se colocou aos pés de Jesus. Então, seja no momento para aprender, o melhor lugar para estar aos pés de Jesus. Momento de dor, de angústia, de aflição, aos pés de Jesus. Momento de gratidão, de adoração, de louvor, aos pés de Jesus. Ou seja, toda a nossa vida, em todos os momentos, nós devemos recorrer e nos voltarmos a Jesus Cristo, assim como fez Maria. E a palavra de Deus diz então que ela trazia ali consigo um vaso de alabastro, né? Alabastro, um tipo de cerâmica ali, com aquele preciosíssimo perfume, né? Lá em João a gente também veio falando que era um perfume precioso e de nardo puro. E pesquisando um pouco sobre isso, trago aqui para os irmãos, para vocês, algumas informações a respeito desse perfume e que são assim bastante interessantes a respeito dessa oferta que Maria consagrou a Jesus. Então, o texto de João diz que era uma libra, né, de bálsamo de nardo puro, né, num vaso de alabastro. Nardo é uma planta e essa planta não era originária ali da região. Então, essa planta, ela vinha de outro lugar, né? Ela é originária do Nepal, da China, da Índia, ou seja, de lugares mais distantes de onde eles estavam. E nós sabemos que tudo isso encarece, né, o valor das coisas. Hoje nós vemos a importação, né, de produtos, o quanto isso encarece um produto. Então, e uma libra provavelmente refere-se ao volume daquele perfume, equivalente a 500 gramas, ou a gente pode, já que era um líquido, pensar aí também meio litro desse perfume caríssimo, porque diz que ele, Judas, né, inclusive fala que ele valia 300 denários, né, os discípulos aqui falam, por mais de 300 denários, então não era nada barato. Como nós já vimos em um dos nossos estudos anteriores, um denário era o equivalente ao pagamento de salário de um trabalhador de um dia. Então, se o perfume aqui, como diz, valia mais de 300 denários, então era quase um ano de trabalho para que aquele perfume fosse adquirido. E as mulheres, né, porque elas tinham esse perfume? Porque logo após a adolescência, quando a mulher já era preparada para o casamento, ela começava já a juntar, né, essas gotinhas ali, cada gotinha desse perfume, já preparando também para o casamento. E ali Maria então oferece todo esse esforço, tudo isso que tinha sido juntado com muito trabalho, provavelmente não foi comprado num dia, mas foi ali sendo guardado e conservado durante todo esse tempo. E interessante nós pensarmos nessa questão de Jesus ter sido ungido. A palavra de Deus, em vários momentos, apresenta, né, pessoas sendo ungidas, mas eram em momentos muito específicos. Os óleos, eles eram usados normalmente com o objetivo de ungir alguém que se atribuía uma autoridade.
Nós vemos, por exemplo, Davi sendo ungido como rei. Então isso era comum nestes casos específicos de um rei ou de um profeta, ou em casos de cura. Nós temos o óleo ali como um produto medicinal, né, usado como um remédio para a cura. E aí Maria unge Jesus nesse sentido de atribuindo a ele uma autoridade, porque naquele momento em que Jesus veio ao mundo, ele estava ali como um servo, como um sacrifício. Mas nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, e isso acontece depois que Jesus morre, ele ressuscita e ele volta aos céus e retoma ali toda a sua glória e se assenta ao lado de Deus como um rei poderoso que virá e que julgará. Então Maria antecipa isso, ungindo Jesus, atribuindo então a ele essa autoridade que muitos questionavam, que muitos até hoje não consideram, mas Maria reconhece isso em Jesus, então ela oferece esta oferta de adoração a Jesus. E os discípulos, né? Nós temos aqui também os discípulos nessa história. E qual a atitude deles, né? O versículo 4 diz que eles se indignaram. Indignaram dizendo, para que esse desperdício? E eles não se indignaram apenas com o que estava sendo feito com aquele perfume, mas para quem? Porque o texto deixa muito claro que eles colocam que se fosse para os pobres tudo bem, mas que para Jesus não era considerado um desperdício. E olha só, o texto diz assim, né? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E aí Jesus os exorta a esse respeito, né? Então os discípulos eles criticaram a atitude de Maria em relação a Jesus, porque ela estava fazendo a Jesus. Eles ficaram indignados com a sua dedicação, e em especial Judas. E aí lá no texto de João, como nós lemos, o próprio texto diz que ele, porque ele era um ladrão, né? E ele já tinha como hábito tirar, ele era responsável ali pela sacola com o dinheiro, e o texto diz que ele já tinha como costume tirar dinheiro dali, né? Tanto que depois desse fato, ele segue para o pacto da traição, né? Ali com os principais sacerdotes. Então vejam bem, discípulos que andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas que não compreenderam a atitude, a devoção de Maria. Isso também acontece nos dias de hoje. É muito comum nós vermos as pessoas questionando, por exemplo, a nossa dedicação em relação às coisas de Deus, ou, por exemplo, um tempo que nós tiramos de jejum e oração para passar o dia todo na igreja. As pessoas não entendem, até questionam, nossa, mas por quê? E se você falar que passou o dia todo trabalhando, fazendo hora extra no seu trabalho, isso é muito comum, muito normal. Então, essas coisas, estes questionamentos não devem nos impedir de oferecermos a Deus. A palavra de Deus lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, se eu não me engano, diz que importa agradar a Deus do que aos homens. Então, Jesus, ele exorta os discípulos, ele quem faz essa exortação, não é Maria. Maria não se preocupa com isso, ela está ali para oferecer a sua oferta de adoração e gratidão. E Jesus é quem corrige os seus discípulos e os exorta, dizendo e reconhecendo e valorizando o que aquela mulher fez. Ele diz, ela praticou boa ação para comigo, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, que texto precioso para nós e que lições importantes podemos trazer para nós desse texto. O que nós aprendemos com esta mulher que ofereceu essa
esta oferta? Primeiro, ela ofereceu uma oferta de gratidão. Assim como aquele homem leproso que voltou para agradecer. Não é? Quantas vezes nós recebemos bênçãos, quantas vezes nós nos colocamos aos pés de Jesus para clamar por algo e quando nós recebemos nós esquecemos. Ou nós nem percebemos, nem devotamos a Deus. Muitas vezes devotamos a nós mesmos, a nossa capacidade, ao nosso empenho, ao nosso trabalho e não devotamos a Deus aquilo que foi recebido. Então, é uma primeira lição para nós, oferecermos sempre a Deus a nossa oferta de gratidão, porque tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Ela também fez o que pôde. O texto diz, né? Jesus falou, ela fez o que pôde. Nós estamos fazendo o que nós podemos? Ou será que ainda há mais para se fazer? A palavra de Deus também nos diz que negarmos ou não fazermos aquilo que é certo é pecado. É uma omissão, é um pecado de omissão, saber o que deve ser feito e não fazer. E essa mulher, ela fez o que ela pôde. O que estava ali na sua condição, ela fez, ela ofereceu. E ela fez o melhor. Como nós vimos, era um custo alto aquele perfume, mas ela ofereceu ao Senhor, ela fez o melhor, fez com excelência, porque o Senhor é digno. E ela fez apesar das críticas, apesar do que poderia ser dito, porque lá no texto de João diz que ela com seus cabelos, né, enxugava, e a tradição judaica não permitia isso, né, que uma mulher soltasse o seu cabelo, elas andavam sempre, né, com véus, e se apresentasse dessa maneira. Então ela fez apesar das críticas que ela poderia receber, e foi como aconteceu, né, ela foi criticada, mas ela se ofereceu ao Senhor e não deixou de fazer apesar das críticas. Ela foi honrada pela sua atitude, né? Jesus Cristo a honrou. Ela não precisou ficar falando dela mesma, né? Ou dizendo o que ela estava fazendo ou deixando de fazer e de tal maneira, assim, assado. Não, quem falou dela foi o próprio Jesus. Ela não falou de si mesma. A palavra do Senhor diz que nós não devemos falar de nós mesmos além do que é necessário. Então, ela deixou para Jesus e Jesus foi quem a honrou. E acredito que ela não fez também esperando isso, esperando essa honra, esperando essa recompensa ou essa valorização. Ela o fez sinceramente e Deus, que conhece o coração, viu, e Deus desejou assim valorizar a atitude dela e expressar isso. E ela fez no momento certo. Momento certo, ela foi ali preparar Jesus para a sepultura, como ele mesmo disse no versículo 8. Ela antecipou-se, ela fez no momento certo. Porque como nós lemos logo no capítulo, 2 capítulos para frente, no 16, diz assim, que passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Só que, quando elas chegaram lá, nós sabemos bem que Jesus não estava mais lá. Então, vejam só, Maria, ela fez no momento certo, aquela era a oportunidade certa, ela não perdeu aquela oportunidade. Então, aquela oportunidade surgiu e ela entendeu, compreendeu e o fez no momento certo. As outras, quando foram fazer, já não era mais necessário, Jesus já não estava mais ali. E isso me lembra um texto da palavra de Deus que está em João capítulo 9, versículo 4. Jesus dizendo assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então hoje é o tempo, agora é o momento de nós anunciarmos Jesus,
nós servirmos, adorarmos a Ele e oferecermos a Ele a nossa oferta de gratidão, como fez Maria. São tempos difíceis, sim, mas todo tempo nós devemos louvar a Deus e engrandecê-lo por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido, pelo que Ele fará. Ele é digno de toda adoração e louvor. Não importa o tempo, a circunstância, nós devemos louvar a Ele, adorar ao Senhor com a nossa vida, oferecendo o melhor que nós pudermos, no momento certo, apesar das críticas, porque cumpre a nós agradar a Deus e não aos homens. Que essa mensagem alcance o seu coração, o meu, e nos faça assim adoradores verdadeiros, aqueles a quem Deus procura, que o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe.